A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, em mais de 30 anos, né? Realizou aí e continua realizando atividades e lutas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. No Piauí, existe uma sede onde pais e alunos recebem tratamento e também, claro, acima de tudo, um bom acolhimento, né? Que é o mais importante. É isso? Sobre o assunto, recebemos Keila Santana, que já se faz presente, presidente da Federação das APAES. Bom dia, dona Keila. Muito obrigado por nos atender, por estar aqui com a gente no Comando Geral. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Um prazer nosso, né, estar aqui para falarmos, né, do trabalho realizado nas APAES do Piauí. Muito obrigado. Chico Gomes, Eliezer, fica à vontade. São quantas APAES hoje que constituem essa federação e como é que tem sido o trabalho de vocês? Bom, atualmente nós temos 45 APAES no Piauí, com 3 em processo de filiação. Nós trabalhamos com 3 principais eixos, que é saúde, educação e assistência social, onde nós temos mais de 9.000 assistidos na rede APAE do Piauí. Assim, a gente sabe que é um trabalho muito árduo e eu pergunto a você aqui, qual a principal fonte de renda para manter essas 45 unidades aqui no Piauí? Bom, por sermos uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, algumas realmente têm sustentabilidade. Digo que algumas têm convênio com o SUS, que já funcionam clínicas, que é o caso de Piripiri, José de Freitas, Parnaíba, Teresina. Nós hoje temos 9 APAES com esse recurso, né, que é com a parceria com o SUS. As outras, realmente, a gente trabalha com elas, com parcerias da comunidade, município, estado, que é onde a gente realmente trabalha a questão mesmo da filantropia, que é a famosa arrecadamento de bingos, rifas e pedindo mesmo à comunidade, porque não tem essa sustentabilidade que as outras têm. Mas, porém, nós corremos atrás de parcerias que possibilita, né, através da Federação Nacional das APAES, projetos que viabilizam esse dinheiro chegar dentro das APAES. É interessante a gente saber que era até uma pergunta inicial, como é que surgiu essa ideia, como é que foram os primeiros passos para implementar esse trabalho social no Piauí e hoje no Brasil? Bom, a federação, né, os APAES já existe há mais de 50 anos no Brasil. Aqui no Piauí nós fizemos 30 anos de federação. Porém, né, a fundação veio com o professor Cardão, né, que recentemente, né, nós tivemos na APAE, onde ele completaria 100 anos, e a APAE de Teresina hoje tem 56 anos. Então, só 26 anos após foi constituída a federação. Esse movimento chegou através do professor Cordão, por ter um filho deficiente, e buscar meios, né, para trazer para o Piauí, porque não tinha onde se trabalhar pessoa com deficiência. E a APAES surgiram no estado do Rio de Janeiro, né, que foi um movimento realmente para trabalhar, porque desde aquele tempo já há, não é só agora, mas há esse processo ainda de exclusão que ainda é bem constante na nossa sociedade. Existem critérios para recepcionar uma pessoa na APAE? Ela tem que ter determinado perfil ou qualquer pessoa que precisar de ajuda pode bater a porta lá? Bom, por se tratar na capital é mais assim, é mais separado, porque nós temos a AMA, que trata o autista, então todas as deficiências são bem separadas. Mas no interior não, no interior a gente recebe, né, todas as demandas. Nós, a APAE, o público-alvo nosso seria a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que antigamente, né, as pessoas rotulavam como os mongol, doidinho, aqueles hoje, exatamente, né, a deficiência mental, que hoje já não existe mais. Então, essa deficiência mental, hoje a nomenclatura dela é deficiência intelectual. Então, a gente trabalha eles, deficiência intelectual e múltipla, mas também recebemos toda a demanda por questões que no município só vem a ter a APAE para dar esse suporte às pessoas com deficiência. 7h46, tem gente ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Magela Lima, bom dia, Chico Gomes, bom dia, Eliésio Rodrigues. Bom dia também à entrevistada doutora Keila Santana, presidente da Federação da APAE do Estado do Piauí. Eu sou Gilvan Santos, doutora, uma pessoa com deficiência visual, e quero externar aqui ao seu conhecimento, que talvez não chegou ao seu conhecimento, é uma pauta que é de grande relevância
vive tramitando, doutora, no Senado Federal, e no nosso país somos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E a senadora Mara Gabrilli, que é do estado de São Paulo, ela iniciou um projeto PLS 1252/2019 para que unifique a Lei 8.899, a gratuidade do passe livre interestadual. Esta lei, que é o 1252/2019, já passou pela Comissão de Direitos Humanos, vive tramitando no gabinete do Assis Gurga, na Comissão de Assuntos Econômicos, para ser aprovada em caráter terminativo, para seguir para a Câmara dos Deputados Federais. Qual é o objetivo dessa lei? É a gratuidade em voo aéreo para as pessoas com deficiência no nosso país. E é bom que a gente podemos, entendeu, levar requerimento ao gabinete do Assis Gurga, o porquê que ainda não foi aprovado em caráter terminativo no gabinete do senador Assis Gurga, que ele é de Rondônia. E a gente podemos unir as forças junto com o Comando Geral e a secretaria que trabalha com pessoas com deficiência dentro do nosso estado do Piauí. Até porque o maior número de percentual de pessoas com deficiência no nosso país é o nosso estado do Piauí, 17%. Somos em média de 850 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Dentro da capital de Teresina, são em média de 220 mil pessoas com deficiência. Infelizmente, a ligação do irmão Gilvan caiu, mas, né, ficou a mensagem principal. Ficou a mensagem principal. Ficou a mensagem dele principal, né? É uma luta, né? Como ele fala, né? A gente luta essas leis, esses decretos. E o que a gente busca todo dia, assim como ele, a federação, é que eu sempre prezo a gente a se unir. Porque não é porque a APAI é uma associação, então eu acho que a pessoa com deficiência, ela merece, né, esse respeito para nós buscarmos esse espaço. É uma luta diária, que eu sempre falo, esse processo dessa questão de acessibilidade, questão de educação, questão de saúde, e que a gente vê aí que, infelizmente, a gente ainda tem muito que aprender, a sociedade ainda tem muito que respeitar a pessoa com deficiência. Foge um pouco da pauta, mas como você tocou aí, há falta de união do setor, do segmento da sociedade, diga-se de passagem. Eu também sou portador de deficiência física e, na sua avaliação, se houvesse a união para que nós tivéssemos representantes a nível municipal, estadual e federal, nós iríamos diminuir essas dificuldades para o segmento da pessoa com deficiência? Eu acredito que sim, porque a gente teríamos para onde a gente recorrer, nós teríamos a quem nos posicionar. Eu acho que nós deveríamos ter uma representatividade maior, assim, dentro do nosso segmento da pessoa com deficiência. Me diga uma coisa, né? A senhora falou aí que as APAIs, né, elas, digamos assim, uma parte, né, principalmente no interior, enfim, e no Brasil, vem a ajuda de eventos, né? Sim. Das pessoas vão fazer. Um exemplo, fazer um evento aqui em Teresina. A pessoa, o promotor, ele tem que se dirigir à sede local ou à sede nacional. Aí depois lá, digamos, ela recebe, né? E repassa para a entidade. Como é que funciona? Não, nesse caso já pode se dirigir às sedes regionais, né, do município, né? Quando eu falei a nível nacional, é porque nós temos uma Federação Nacional das APAIs, onde se trabalha alguns, elas têm alguns empreendimentos que, assim que eu digo, elas fazem campanhas a nível nacional, onde é arrecadado, e aí a gente solicita, né, faz projetos e solicita que parte desse dinheiro venha para aquelas APAIs que não têm a sustentabilidade. Então, é do dinheiro que é feito grande. Agora mesmo, foi a nível nacional, foi feita uma campanha com a Gazin, que no Piauí não tem, mas foi arrecadado 7 milhões. Gazin Rondônia. Isso. Então, esse dinheiro, a nível nacional, ele é rateado entre as federações para chegar até aquelas APAIs que não têm. Então, nós somos contemplados nesse sentido. Agora, quando há eventos a nível
nível municipal, estadual, eles podem se dirigir, sim, às APAES. Aqui em Teresina, recentemente, a APAE de Teresina, ela recebe muitas doações dos eventos que tem, né, que é meia entrada, que é alimentos, né, e outras cidades, a questão dos promotores, eles também mandam muito para as APAES do Piauí, que a gente tem conhecimento. Não é só para tirar uma dúvida, porque eu realizava um trabalho para a APAE, né, e eu mandava a minha nota fiscal para Brasília, né? Sim. Aí depois que me era repassado, né? Entendi. Eu prestava serviço para uma empresa, né? Aí eu passava a nota fiscal para a empresa mandava, né? Para comprovar, né? O meu trabalho para com a empresa e ela mandava para as Atualmente, assim, nós aqui da Federação Estadual, nós também tem pessoas que precisam, mas como já tem um suporte da Federação Estadual, a gente tem esse, que eu digo assim, poder assim, de estar recebendo e ter se mandar para lá, caso queira, alguma coisa assim, a gente também faz esse trabalho também. Não, eu perguntei até para facilitar para as pessoas que promovem evento, porque existem eventos que você tem que ter uma entidade, né, filantrópica, enfim, sem fins lucrativos, para que você possa passar uma porcentagem. Então, se você vai fazer algum evento, tem que passar aí para alguma entidade, a APAE, né, pode ser resolvido aqui em Teresina, então não precisa tramitar e ir para a federação, na verdade, exatamente, em Brasília. porque nós temos todo o suporte jurídico, um suporte hoje dentro da Federação Estadual que nos dá assim, essa liberdade de fazer essas parcerias. Ou seja, tudo documentado, com CNPJ, tudo certinho. Se o Eliezer, por exemplo, reconhecimento de utilidade pública, por exemplo, o Eliezer é um deputado, e aí ele quer destinar uma emenda parlamentar com valor X, ele pode escolher qualquer uma das unidades, estou direcionando para vocês, aí a unidade recebe, se quiser repartir com as demais, reparte, se não, utiliza na unidade que recebeu. Muitas APAES já recebem, né, emendas, né, tanto a nível estadual como a nível federal, né, e algumas APAES também já foram agora, tiveram parceria diretamente com o Ministério da Saúde, que é dos programas federais, porque todas elas precisam estar documentadas, então a gente tem todo esse cuidado delas terem toda essa documentação, a gente orienta eles a ter, então hoje todas as APAES, eu sempre digo que assim, é uma mini, a pessoa tem tanto documento assim, todas as APAES têm, utilidade pública, estadual, municipal e federal, né, que é o famoso SEBAS, que a gente precisa ter, porque para ter parcerias a nível federal, a gente precisa dele, né, infelizmente a Federação Estadual, ela não pode receber emendas federais, porque nós não prestamos serviço diretamente ao usuário, nós auxiliamos e damos suporte, nossa área é mais na área da assistência e do suporte administrativo. Mas emendas estaduais, a federação ela é apta a receber, porque algum APAE não tem aquela documentação, então a federação ela pode estar recebendo e aplicando onde 2, 3, 4 APAE. Então isso também a gente pode acontecer. Muitas APAEs do Piauí também já foram contempladas, né, com aquelas carretas da Receita Federal, né? Recentemente, no ano passado, nós tivemos 6 APAEs contempladas. Esse ano já tivemos 3 e que todas são aplicadas e acompanhadas pela Receita Federal do Piauí a aplicação desse dinheiro. Por exemplo, a cidade de José de Freitas está terminando de construir um quadra poliesportiva toda adaptada, Esperantina também recebeu, Piripiri, então todas essas APAEs, mas é para construção de sede, porque a gente sabe que não tem emendas que não pode construir, né? A gente sabe, então fica difícil. Então, por isso a gente procura mais esses recursos, né? Carretas, essas parcerias para fazer essas construções. Que a maioria que eu digo, hoje, 60% das APAEs, ela tem uma sede, as outras não, são cedidas. E a gente está buscando que todas tenham suas sedes. Sua casa própria, né? Você colocou aqui no início que são 45, tem 3 em tramitação de processo. Sim. O município que queira se associar, que queiram montar uma instituição, qual o passo a ser dado, como é que é o trâmite, a quem procurar?
O primeiro passo é nos procurar. A Federação das APAES, ela fica ali na rua Jonatas Batista, em frente à CEMEL, né? Então, o primeiro passo pode entrar em contato com a gente, até nas redes sociais procurar a FEAPAES Piauí, mandar um recado lá, o telefone, e na PAI, na Federação, que a gente dá todos os passos. É preciso fazer um levantamento da cidade com relação à quantidade de pessoas com deficiência, posteriormente reuniões, e aí a Federação, ela vai lá no município, né, averiguar toda a situação, e aí é dado o início desse processo de implantação de um APAE no município. Existe todo esse processo, mas o primeiro passo é nos procurar a federação para a gente dar essas orientações. Auxiliar, né? Auxiliar. Isso. A APAE tá de aniversário, né? 30 anos de APAE, vai ter algum evento? Já teve uma sessão solene na Assembleia Legislativa. Não, ali foi do dia da pessoa com deficiência. De uma forma nós geral, vamos né? ter, sim, a gente recebeu um comunicado semana passada que vai ser comemorado na sessão solene dos 30 anos da Federação, dia 23 de outubro. E até assim, vem o presidente da nossa Federação Nacional, ele vai estar presente nessa sessão. E esses 30 anos, a gente pode dizer para vocês que a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito. Infelizmente, ainda há uma coisa a ser feita que a gente não conseguiu, porque o prédio que a gente está, ele é cedido, ele ainda não é nosso, mas a gente está em tramitação já para fazer a cessão desse prédio definitivo. Então, a federação hoje, ela é uma federação totalmente enxuta, que eu posso dizer para vocês. Recebemos ela numa situação e hoje ela está em outra situação. E a cada dia que passa, a gente vê isso, essa federação é presente mais nas APAES do Piauí. Keila, pode falar. Keila, eu pergunto a você, que é importante a sociedade saber quais os entes públicos que mais buscam ajudar, auxiliar os parlamentares em si, que buscam estender a mão a vocês, por exemplo, aqui, a nível de estado, a nível estadual, a nível federal, a nível municipal, quais os parlamentares, as entidades públicas que sempre buscam ali ter uma parceria contínua com a instituição? Olha, isso varia muito de município, assim, para município, porque nós sabemos que cada município tem a sua realidade. Então, assim, a gente pode dizer para vocês que os grandes parceiros das APAES, posso dizer para vocês que são as prefeituras, né, que cedem professores, reconhecem o trabalho. De vocês, tem parceria. A gente tem parceria com o governo do estado, que cede professores para algumas APAES, que é um termo de cessão, e alguns parlamentares, eles já destinam muitas verbas, assim, emendas para algumas APAEs. Alguns já doaram, fizeram essas emendas, doaram vans, carro pequeno. Então, a gente tem sempre todo ano, a gente reúne vários presidentes, faz uma caravana, como os prefeitos, te bate na porta mesmo lá em Brasília, a gente leva, a gente pede, a gente vai, leva as pautas, sai pedindo, né? A gente vai até os ministérios, e com isso a gente tem aberto muitas portas para as APAES. Algumas conseguiram já muitas coisas, né? Muitas emendas, e conseguiram. Agora mesmo, ontem eu recebi uma notícia que a APAE de Floriano teve uma sessão que ela vai passar do CER 1 para o CER 2, então isso tudo são avanços que a gente está conseguindo dentro das APAES. Falando em realidade, né? Falando em realidade, que o Chico acabou mencionando aí, em termos de doação, vamos falar de demanda. Como é que o pai, né, tem uma criança com a necessidade, a senhora já falou no início aqui que é muito separado, porque tem outras entidades que recebem, né, certo tipo de deficiência. Na APAE, atende todas as demandas, é complicado, um exemplo, a casa está sempre cheia, às vezes fica gente de fora. Como é que funciona? Como é que é isso? Explica um pouco. A casa está sempre cheia, porque a demanda ela é grande, muito né? Grande, né? Já foi feita essa pergunta, então, aquela família que tem uma criança com deficiência, ela pode sim ir até a APAE, né, procurar, matricular seu filho. Então a APAE ela está sempre Existe de porta. Um limite? Não. Bom, a vontade de atender todo mundo. A vontade é sim, mas assim, a lei ela permite que tenha até 9 alunos, né, na sala, e isso é uma realidade muito distante, porque eu não tenho professor suficiente, nem espaço suficiente para atender. Então, há um jogo de cintura bastante grande nas APAES para fazer todo esse atendimento. E eu posso dizer para vocês que existe, sim, lista de espera, principalmente naquelas que têm clínicas, né? Tem municípios que somente a APAE tem aquele profissional
local, não tem. Não tem outro não lugar. tem outro lugar. Então, elas são, nós que fazemos a rede Apaiana do Piauí, a gente se preocupa muito em ter, né, dentro da nossa rede, profissionais, todos qualificados, que trabalhem com a pessoa com deficiência. Porque é preciso saber trabalhar. Existem voluntários nesse trabalho? Existem muitos voluntários, né, acadêmicos também, que procuram as APAES, e aí no final eles levam toda a documentação, porque a gente só aceita se for acadêmico, leva a documentação da universidade, a gente aceita, a gente está lá, trabalha com eles, tem um período deles, existe voluntário, e a gente até pede às pessoas, né, no seu município, que tem algum APAE que vá ser voluntário, porque a gente precisa, né, ultimamente o Piauí, ele vem se destacando muito, ele se destaca muito tanto na área da artes como do esporte. Nós, pela primeira vez, né, no ano passado, nós participamos das Olimpíadas Nacional, das APAES, onde a gente trouxe mais de 30 medalhas. Olha então, só. ficamos, né, a nível nacional. Incentivar o esporte também é importante. A nível nacional, e ficamos na quinto lugar no quadro de medalhas para o Piauí, né? Então, assim, agora esse ano foi a primeira vez que o Piauí participou das Paralimpíadas, e por incrível que pareça, a maioria são alunos das APAES, agora vão participar da etapa nacional em São Paulo. Então, a gente vem, e algumas APAES não participam porque não tem um voluntário na área de educação física, não tem um voluntário na área de artes, e a gente sempre pede às pessoas que queiram ser voluntários que se junte ao nosso movimento Apaiano do Piauí. Então são até, digamos, assuntos, temas que até às vezes precisam ser bem mais divulgados, né? No caso das Olimpíadas, aí o Piauí chegando em quinto lugar, realmente é gratificante ver essas crianças, esses atletas felizes, porque ganham uma sobrevida, né? Você tocou no ponto aí da lista de espera. Então, assim, alguém em algum momento vai deixar de ser atendido para dar vaga a quem precisa, certo? Sim. Em alguns lugares, né, infelizmente a gente não consegue atender a toda a demanda. A população, também, que a gente chama a comunidade, ela sempre também procura o serviço da APAE, porque tem cidades, por exemplo, que tem neurologista, neuropediatra, ortopedista, tudo dentro do APAE. Coisas que não tem dentro que é difícil conseguir na rede, né, municipal. Então, a comunidade também procura, mas a prioridade são as pessoas com deficiência. E sempre fica, essa lista de demanda, ela é bem... Agora eu queria saber do outro lado, assim, da ponta, como é que esse processo digamos assim, de rompimento do laço, porque vocês acabam se tornando uma grande família, aí de repente alguém, olha, você agora vai ter que dar um tempo porque tem alguém mais necessitado. Como é que é essa parte? Essa parte é dolorida. Porque, de certa forma, há uma evolução, não é? Então, a criança, que a gente sempre costuma chamar a pessoa com deficiência de criança, ela chega a um certo ponto que ela precisa ter alta, né? E mudar até de hábito, né? Então, assim, a gente tem que chamar a família a todo um processo. Essa ruptura aí, ela é bem... bem dolorosa. É dolorida. Isso que eu ia colocar aqui, como a Eliane colocou, ou seja, a criança, né, chega lá em uma situação e aí vocês vão tratar, vão manter toda uma evolução, aí chega um ponto que você não precisa mais de atendimento contínuo, esporadicamente lá uma vez ou outra. Onde tem a confusão. Pra ver alguém, né? Exatamente. Porque assim, ele tem 3, 4 sessões, então ele tem profissional, por exemplo, terapeuta ocupacional, fono. Aí a gente vai acompanhando. Aí há o feedback entre os profissionais, esse não precisa mais, ele passou de nível. Então, vai para abrir vaga para os outros, porque a gente não tem como atender toda a demanda. E aí eu disse, você agora só vem uma vez por semana, você só vem 2 vezes, cortou 2 dias. Aí esse processo a gente tem que trabalhar tanto a pessoa com deficiência como a família e dizer, olha, ele chegou aqui, ele se encontra nesse estágio, ele precisa agora ter outros hábitos, ter outras habilidades com outro profissional. Até a mudança de profissional é complicado, porque eles se apegam ao profissional quando a gente tem que mudar. A gente tem um psicólogo só para a área infantil, a gente tem um para o infanto juvenil e outro para o adulto. Então, tudo isso são etapas a serem feitas. Agora, a evolução desse paciente depende muito também da ajuda dos familiares, correto? Correto.
A família é a base. Tem que se envolver, Tem né? que se envolver. Quando não há o envolvimento da família, o tratamento ele deixa muito a desejar, porque a gente precisa, nós como profissionais, nós precisamos desse feedback, nós precisamos da família estar junto com a gente durante o tratamento. E acontece casos em que a família não quer aceitar ou não cuida bem? Existe... Transfere totalmente a Para responsabilidade para nós, vocês. sim. E aí... Quando a gente entra de férias, por exemplo, a escola, né, que tem a paz que trabalha escola, clínica e tudo, aí a confusão, porque elas, para que férias? A família sempre vem, não precisa férias. Por quê? Aqui ela transfere toda a responsabilidade, a criança chega às 7 horas, aí sai 11 horas, aí 1 hora volta de novo, tem crianças que passam o dia lá e aí a gente recebe muita crítica, elas se zangam, a família, muitas famílias se zangam, não precisa de férias, a menina é deficiente, aí a gente entende que é porque a responsabilidade que era da família, ela se transferem pra gente. A gente não, ela tem Não que... Porque todo profissional tem direito a férias. Sim, Aí sim, se sim. torna mais difícil, né, o momento, porque, um exemplo, a criança chegou a uma certa evolução no tratamento que precisa fazer o desligamento, ou seja, procurar um outro profissional. Aí, nesse caso, a família transferindo a responsabilidade, aí fica mais complicado Fica bem esse complicado. rompimento, né? E também há os casos também que a família é omissa, a gente recebe denúncias, né, de maus tratos, porque todo mundo sabe, né, que infelizmente quando se trata de dinheiro, eu digo assim, porque a pessoa com deficiência tem direito ao seu BPC, ao benefício, e infelizmente algumas famílias elas usam para si, Outras finalidades. Negligenciam a pessoa com deficiência, né? Então, assim, nós já recebemos algumas APAES denúncia da pessoa com deficiência. Os outros todos estão dormindo, por exemplo, numa cama e ele num colchonete, né? Enquanto ele que deveria estar bem acomodado. Então, assim, a gente sempre, quando recebe essa denúncia, a gente vai lá, a gente aciona o conselho, a gente faz todo esse processo. É o que também. eu ia perguntar. Então, quando vocês recebem uma denúncia, cabe a pai? Se for uma pessoa nossa assistida, assim, já esteja lá que a gente receba a denúncia, a maioria a gente pede, faz essa busca, a assistente social fazer uma visita para averiguar primeiro, porque muitas vezes, pode ser uma denúncia pode falsa, ser, né? pode Então, ser. assim, a gente faz todo esse processo, vai lá, averigua a situação, tal. Se a gente vê que realmente é o que está falando, aí a gente parte para a denúncia do conselho da pessoa com deficiência. Se for o caso, já chegou casos até o Ministério Público, a pessoa com deficiência já foi retirada da família para outra família. Tudo isso já aconteceu durante esses processos essas denúncias que a gente recebe. Chico Eliezer? Não, é assim, um relato forte, né? Forte, eu tô aqui. Eu estou estarrecido, porque boquiaberto, como diz o caboclo. Porque lembrando assim, chega complicado um exemplo. Até no caso, mudando aqui, né, indo para outra vertente, no caso, por exemplo, é difícil, né, e quase impossível você, quando parte para o lado do benefício, né, de ser usado para outros fins, é complicado você detectar. As pessoas sabem, mas às vezes não tem como provar, no caso até do INSS, né, de Bolsa Família, enfim. E aí nesses outros, no caso da PAI também, eu acho que entra na mesma situação, é complicado, mas às vezes se consegue, né? É complicado e assim, o ser humano é um ser a ser estudado, de fato, cabe ao ser humano se sensibilizar mais, porque o que ocorre? Eu sou apaixonado por criança e por idoso. Eu tenho Então você gosta de mim? Hoje é o dia do idoso. Muito obrigado. Os meus melhores amigos são pessoas já da terceira idade. Os amigos que, se você for uma reunião na minha casa, você vai ver que é sempre gente da terceira idade. E criança. Então, assim, eu não consigo imaginar como é que alguém vai tratar mal uma criança, um idoso, uma pessoa que tem alguma deficiência. Eu fico assim, me perguntando, até onde o ser humano vai parar? E aí você chega aqui com um relato desse aqui, a gente, poxa, o ser humano é algo complicado, é triste. Cruel. É bem cruel, né? Assim, a E para gente você, vê... até interromper você, para você deve ser muito difícil, porque a gente percebe que você faz com amor, faz com carinho, tem que presenciar um tipo de situação dessa, deve ser muito doloroso. É muito doloroso, é muito doído. Eu me emociono muito nesses casos, porque dói na gente ver a situação, quando a gente chega em certas
lugares que é feito essas denúncias e a gente comprova, sabe? Um dos casos que eu posso relatar para vocês, é até difícil eu falar nele, que mais me chamou a atenção foi a criança viver em prisão realmente dentro de uma grade. Isso aí foi Qual era a condição da criança? Ela era uma deficiência múltipla, não falava, sabe? A comida era colocada aqui, era feita No estado do Piauí aconteceu isso? No estado do Piauí, numa cidade do Piauí. E a gente presenciou tudo isso. Então, assim, a gente chegou até o Ministério Público. Hoje a criança, eu chamo criança, ela vive, hoje eu ainda tenho contato com a família que ficou com ela. Para mim hoje, assim, eu choro hoje, mas de emoção de ver hoje ela. Feliz, sabe? né? É feliz. Evolução. A evolução dela, como ela evoluiu, sabe? Mas assim, a maneira como a gente chegou e encontrou, eu não tive nem condições. Eu sinceramente, como ser humano, como você fala, eu fiquei em estado de choque, sabe? Eu não tive condições de ir até... Então, a gente precisou de guarda municipal, precisou de todo um processo. E o mais difícil, eu digo para vocês, foi na hora deste bendito, que eu digo bendito cartão, né? Porque a família não queria entregar o cartão. E como é que... E aí, quem ficou com a criança disse, fique com o cartão, eu só quero a criança. Então, mas aí na mesma hora foi dado no banco, a gente foi no banco, a gente deu baixa naquele cartão, né? Então, através de vias judiciais, o cartão foi entregue para a família, né? A nova família, cuidadora Até da porque criança. É da criança, né? É da criança. E aí você vê, Eliezer, ou seja, o benefício da criança para cuidar da criança, que não dá, o salário mínimo não dá para manter uma criança com essas situações, mas a família enclausulava, botava entrar numa grade, usufruía do benefício e aí não cuidava da criança. Na hora que a criança precisou trocar de família, não, vá a criança, mas o cartão fica comigo, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, assim, mas graças a Deus, né, hoje ela tá bem, né, e tudo deu certo. Ela foi realmente proibida de voltar de contato com aquela família que a maltratava. E em muitos casos, assim, a gente consegue resolver e estão bem as crianças, mas essa, como você tocou, essa falta de humanidade, essa falta, assim, eu já digo não sei, nos tempos que a gente vive, ainda falta ainda mais amor, compreensão das pessoas. Por isso que a gente sempre fala, todas as classes a gente sabe que há exclusão, né? Mas assim, a pessoa com deficiência também, a gente ainda vive ainda muito isso na pele, convive. E é bem difícil para nós que estamos no meio acompanhar muitas situações. Mas também tem coisas boas que acontecem, né? Mas também a gente convive com muitas coisas ruins. É importante pontuar que você os profissionais, conseguem identificar quando uma criança assistida por vocês é maltratada pela família? É perceptível? Algumas sim, a criança pelo sinais, comportamento. Né? Dá sinais. E muitas vezes ela demonstra pra gente, ela quer falar através de gesto e tudo. Então, algumas conseguem, alguns profissionais sim, a gente consegue. Em Teresina, 8 horas 14 minutos, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente nosso tempo acabou. Queremos agradecer aqui a Keila, né, que trouxe... Keila Santana, presidente da Federação das APAES. Trazendo esse assunto muito importante, muito esclarecedor. Keila, o nosso muito obrigado, esperamos conversar mais vezes, trazermos mais assuntos pertinentes, né, temas aí, né, relatos, né, realmente emocionantes aqui no nosso Comando Geral, através aí desse bate-papo. Então, muito obrigado por atender o nosso convite e parabéns aos 30 anos da APAE. E precisando da gente, é só nos contactar que a gente com certeza vamos aí atender da melhor maneira possível. Eu que agradeço o espaço, né, e falar das APAES e da Federação é um motivo de orgulho para a gente, porque realmente a gente ama o que faz, e a Federação está aqui, né, com nossa sede, quem quiser, né, uma implantação de uma APAE, nos procure, e é como eu digo, seja um voluntário das APAES, procure conhecer o trabalho das APAES no Piauí, e qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigada pelo espaço, e que, como a gente falou, que haja mais amor, que haja mais compreensão dentro dessa sociedade que infelizmente ainda é muito exclusiva, né? Que haja mais inclusão em todos os setores, né? E que as pessoas sejam mais humanas.